Um forte abraço para vocês. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Como o Edson falou, né, a gente está com essa série de webinars e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gestão interna, né, pode interferir na parte da sustentabilidade econômica e também da sustentabilidade operacional. A gente trouxe uma série de boas práticas que os municípios podem implantar internamente. Eu sugiro, assim, fortemente que pensem a respeito dessa implantação. Além da gravação do webinar, eu vou solicitar também a equipe de comunicação que encaminhe o manual que eu utilizei de base para fazer essa apresentação. Esse manual é do Ministério do Desenvolvimento Regional e ele tem muitas informações interessantes em relação a essa questão das boas práticas internas. Essas boas práticas internas, como eu vou mostrar aqui na minha apresentação, além de ser muito importante para a autarquia, ela é um facilitador do processo regulatório. Porque quando a gente tem uma implantação de boas práticas, a gente consegue automaticamente transferir isso depois para o consumidor final, porque a gente tem ganho de eficiência, a gente tem melhoria na gestão, a gente tem mais capacidade de execução quando a gente tem os processos muito bem definidos. A nossa apresentação, ela vai ter alguns tópicos, né, já está bem dividido os tópicos, e eles vão ser apresentados em etapas. Eu dividi as boas práticas em 6 tipos de gestão de acordo com o manual. E eu vou pedir para, quando vocês tiverem alguma dúvida, ou vocês mandem aqui no chat. E se tiver algum problema que vocês não estiverem me escutando, vocês podem interromper, porque a partir do momento que eu vou começar a apresentar aqui, eu paro de ver as pessoas que estão aqui, então eu só consigo ver a minha apresentação. Então, eu vou começar a apresentação. Como eu falei, à medida que vocês tiverem dúvida, pode mandar aqui no chat, porque a Damares vai me mandar pelo WhatsApp, falando quais são as dúvidas que estão tendo no decorrer da apresentação. E também, no final, eu vou abrir uma parte para debate, para a gente conversar a respeito do que foi apresentado aqui hoje. Como eu falei, isso daí é um processo que vai ser iniciado hoje, a gente está tendo um primeiro contato com essas boas práticas. É um processo muito importante para as autarquias, mas é só um primeiro contato. Então, às vezes é muita informação e a gente acha que não vai dar conta, mas quando a gente vai colocar na ponta do lápis, é totalmente possível aplicar isso dentro das nossas autarquias. Então, eu peço que a gente tenha também a percepção que isso daí é o início de um processo que vai ser muito benéfico a longo prazo para as autarquias. Então, eu vou começar a compartilhar minha apresentação. Como eu falei, qualquer dúvida é só mandar no chat. Pessoal, tá todo mundo conseguindo? Alguém do CISAB me dá um ok aí, se vocês estão conseguindo ver a apresentação. Tá ok, Luísa. Obrigada, Dal. Como eu falei, né, o que a gente vai apresentar hoje? São os mecanismos para aperfeiçoamento das práticas internas. Então, como a gestão adequada pode influenciar no caminho para a sustentabilidade econômica e operacional? A gente sabe, né, que a universalização é uma demanda tanto nacional, quanto estadual, quanto municipal. A gente sabe que, às vezes, a gente pensa na universalização, a gente acha que é uma coisa muito utópica, mas o que a gente pode fazer para que a gente consiga ter uma sustentabilidade econômica e operacional que vai viabilizar essa universalização? Então, o papel da regulação, sim, é definir tarifas, propor taxas, fiscalizar e fazer as orientações necessárias para que todos esses pontos sejam alcançados. Mas qual que seria o papel da autarquia nesse processo de universalização? E qual que seria o papel da autarquia nesse aperfeiçoamento das práticas internas? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho sobre esses pontos e espero que vocês consigam aproveitar alguma coisa da apresentação. Os principais tópicos que a gente vai tratar hoje as melhores práticas para os prestadores. Então, inicialmente, eu vou trazer quais são as melhores práticas. Como eu falei, vai dividir em diversos tópicos essas práticas, tanto da parte contábil, quanto da parte financeira, quanto da parte de recursos humanos. A gente vai falar um pouquinho de cada prática, boa prática para os prestadores. E como eu falei também, essas boas práticas, elas estão contidas no manual, que a gente vai encaminhar junto com a apresentação.
Depois eu vou falar como o processo de revisão e reajuste tarifário, quais são os principais pontos da resolução que hoje está já aprovada pelo CISAB-Sul, que tem a ver com essas melhores práticas, como que a gente vai conseguir transferir essas melhores práticas em modicidade tarifária, em eficiência, e também a gente vai falar do processo de fiscalização, quais são os principais pontos do manual de fiscalização que tem a ver com essa parte. Depois, citar um pouquinho sobre a ouvidoria. Então, em relação à parte das melhores práticas para os prestadores, como eu falei, a gente vai dividir em gestão comercial, gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão de suprimentos, compras e contratos, gestão de ativos e investimentos e, por fim, gestão contábil. Aqui eu não vou citar todas as melhores práticas, eu peguei as principais do manual, mas a fonte é do projeto Acertar, o Manual de Melhores Práticas de Gestão de Informação sobre Saneamento. E eu peguei as principais melhores práticas e vou citar um pouquinho para vocês hoje. E a gente vai trabalhar com o seguinte cenário. Eu vou falar aqui qual que é a melhor prática, como que funciona, como que ela pode ser implementada dentro da autarquia. E depois eu vou falar quais são os níveis que a autarquia pode se encontrar. No nível 1, ela vai estar no nível que a gente considera que a maioria hoje dos nossos serviços municipais estão, que é o nível de não possuir aquela boa prática. O nível 2 é o nível que está entre não possuir ou possui de alguma maneira, de maneira parcial, e o nível 3 é quando ela possui totalmente aquela boa prática internamente. Então, a gente vai mostrar quais são os níveis que a gente pode se enquadrar. Por fim, vai ter algumas ações que podem ser feitas para a gente conseguir implantar essa boa prática internamente. Então, começando um pouquinho da gestão comercial, uma coisa que é muito presente na questão de boas práticas é a gente possuir as normas, procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos, que contempla, entre outros aspectos, os responsáveis, os prazos e a descrição das atividades críticas do processo de cadastro e classificação. Então, se hoje, dentro da autarquia, existe algum procedimento, tanto comercial, quanto de gestão de pessoas, quanto de compras, que ele não está formalmente definido e não está atualizado e não está divulgado, ele não é um processo que a gente conta como um processo que já aderiu ao processo de melhores práticas. Ou seja, se está na cabeça de um servidor que ele pode aposentar amanhã, se está na cabeça de uma pessoa que às vezes não é um cargo efetivo, que pode sair da autarquia amanhã, é um processo complicado, porque se a gente hoje faz um procedimento de compras, que a gente sabe que é de acordo com a legislação, se a gente faz um procedimento comercial, se a gente tem um tipo de procedimento e a gente não definiu ele formalmente, a gente, a longo prazo, vai perder ele. Então, a gente pode ter vários problemas e a gente ainda, além de perder, a gente não consegue aperfeiçoar ele em momento nenhum. Se hoje tem um procedimento que está dando problema, a gente não vai conseguir identificar o problema se ele não está formalmente definido. Então, aqui, a primeira sugestão em relação às melhores práticas para a parte de gestão comercial é cadastro e classificação de novos usuários. Hoje, dentro da autarquia, existe um procedimento formalmente definido para o cadastro e classificação de novos usuários? Ou todas as pessoas que entram precisam de uma orientação de um outro funcionário, ou tem simplesmente já o procedimento definido e todos os funcionários que estão naquele setor têm acesso àquele procedimento? Cadastro de ligações, economias e imóveis. Cadastro de usuários com tarifa social. Cadastro de serviços não tarifários. Cadastro de contratos sobre demanda. E cadastro de drones. Todos esses procedimentos, hoje tem muitas vezes que a gente sabe que dentro da autarquia tem alguém responsável por isso, sabe fazer, sabe por A mais B como que faz esse procedimento, mas muitas vezes não tem isso formalizado para todos os outros funcionários. Não necessariamente todos os funcionários têm que saber fazer todos os processos que estão aqui descritos, mas eles têm que ter um conhecimento de como esse processo é feito. E se algum dia o funcionário que é o responsável por aquilo não estiver presente, precisar se ausentar ou até aposentou ou saiu do cargo que era dele,
e os outros funcionários têm que ter uma noção de como que funciona esse procedimento. Então, todas essas etapas aqui, elas influenciam diretamente em modicidade tarifária. Se a gente não tem uma classificação séria dos novos usuários, se a gente não tem um procedimento formalmente definido em relação aos novos usuários, e se os outros funcionários não têm conhecimento sobre isso, como que a gente vai fazer caso um funcionário um dia venha faltar? A gente vai deixar de classificar esse novo usuário? A gente vai deixar de cadastrar a nova ligação? A gente vai deixar de cadastrar aquele usuário como tarifa social? Ou fazer com que aquele funcionário saia, talvez, aquele usuário saia talvez da tarifa social, quando ele não se enquadra mais nos critérios? Então, a gente tem que pensar em relação a isso. E também outro ponto importante aqui, sobre a questão do cadastro de hidrômetros. A gente vai falar mais para frente na parte de gestão comercial sobre isso, mas também são aspectos importantes que a gente precisa de estar bem definido dentro da autarquia. Então, como eu falei, por fim, a cada melhor prática, eu vou mostrar essa evolução do nível de confiança das informações. Essas informações que a gente está mostrando aqui hoje, ela também faz parte do SNIS, Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Então, a gente fazendo a melhoria das informações que estão sendo prestadas pela autarquia, se a gente faz a melhoria interna, a gente define esses procedimentos, a gente também vai começar a prestar informações mais fiéis ao Sistema Nacional de Informações. Então, a gente vai começar a ter melhores informações, a gente vai, como diz até o próprio projeto, a gente vai começar a acertar as informações que estão sendo prestadas lá. E ela essas informações estão sendo fiéis, a gente consegue fazer comparativos entre as autarquias, criar benchmark, que a gente chama, né, para a gente comparar e mostrar onde que a autarquia tal está errando, que a autarquia tal está acertando, para a gente conseguir fazer essa troca de experiência. Então, nesse caso aqui, em relação aos procedimentos, não possui políticas, normas e procedimentos para as atividades do processo de cadastro e classificação. Então, ela está no nível 1 de confiança, que é o pior nível de confiança. Então, para ela passar para o nível 3, ela tem que passar a possuir políticas, normas e procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos nas atividades de processo, de cadastro e de classificação. Se você possui, mas, por exemplo, você não divulga, tem um processo lá, mas ele está engavetado, está no nível 2. Ou se você não tem, se você tem um processo, mas ele não está atualizado, teve alguma mudança no procedimento e você não mostrou para todos os funcionários, não divulgou a todos os funcionários que são os responsáveis daquele setor. Então, também você está no nível 2 de confiança. Então, esse seria o fluxo para a implantação dessa boa prática. Em relação também à parte ainda de gestão comercial, a segunda melhor prática que a gente vai falar é em relação à segregação das funções para as atividades críticas do processo de cadastro e classificação. A gente entende que, assim, muitas vezes a autarquia conta com um corpo técnico enxuto, às vezes fica uma quantidade pequena de funcionários para realizar diversas tarefas, mas aqui a gente está falando a teoria e a gente está querendo pensar qual que seria depois a melhor solução na prática. A gente segregar as funções, ela é importante para a gente dar confiabilidade ao processo. Se o mesmo funcionário é responsável pela efetivação do cadastro, pelo faturamento, pela arrecadação, pelo corte e pela religação, a gente pode ter um problema em relação a esses processos, porque um funcionário só, ele é responsável por todos esses setores. Então, o ideal era que o cadastro e classificação tivesse segregação de função de funcionários, com efetivação do cadastro, um responsável pelo faturamento, o outro responsável pela arrecadação e um outro responsável pelo corte e religação. Que aí a gente consegue que essas atividades elas tenham mais confiabilidade ao longo do processo. Então, assim, é igual eu falei, isso é a teoria. Talvez a gente não consiga segregar todas essas funções, mas talvez o mesmo responsável pela efetivação do cadastro é responsável pela arrecadação, que o outro é responsável pelo faturamento e pelo corte e religação. Então, a gente tem que pensar a longo prazo o que a gente consegue, de fato, realizar em relação a esse cadastro, né? Em relação a essa segregação. Então, é importante que a gente sempre pense
o que a gente faz e o que a gente pode melhorar. Então, hoje, essas melhores práticas é para mostrar o que pode melhorar e qual o caminho que a gente pode seguir para melhorar isso. E depois a gente tem que ver realmente o que se encaixa em cada autarquia e em cada realidade. Como eu falei, essa tabelinha aqui ela vai estar sempre presente. Primeiro nível não há segregação de funções entre as atividades listadas. Há segregação parcial entre as atividades listadas. E todas as atividades listadas estão segregadas em funcionários e áreas distintas. Então, esse é o cenário ideal, como eu falei, nem sempre ele é viável economicamente. A gente tem que pensar, a gente contratar 4 funcionários para um setor comercial, é viável economicamente? A gente vai conseguir incluir isso na tarifa? Talvez não. Então, a gente tem que pensar como essas funções podem ser segregadas parcialmente, ou como essas funções podem ter mais de um responsável para a gente ter um maior nível de confiabilidade. Então, primeira ação, dentre as atividades destacadas para o processo de cadastro e classificação levantadas, as que são realizadas pelos mesmos profissionais ou áreas da empresa. Ação 2, avaliar a possibilidade de segregar parte das atividades, realizar em profissionais ou áreas distintas. E, por fim, avaliar a possibilidade de segregar todas as atividades destacadas em profissionais ou áreas distintas. Então, a gente tem que fazer uma avaliação em etapas para a gente ver realmente o que a gente vai conseguir segregar em relação a essas funções. Em relação aqui ainda à gestão comercial, a terceira melhor prática que a gente vai citar é sobre a parametrização do sistema para a realização de consistências automáticas, visando restringir o cadastramento de clientes em duplicidade e ou preenchimento incorreto dos campos-chave. Clientes com CNPJ, CPF ou inscrição do imóvel em duplicidade, clientes com CNPJ ou CPF inválido, ou clientes genéricos, por exemplo, consumidor, cliente. Então, quando a gente faz essa parametrização do sistema, a gente consegue verificar umas inconsistências que talvez, se a gente analisar manualmente, a gente não vai conseguir realizar. Então, se existe um CPF que está inscrito em mais de um imóvel, supondo que esse CPF ainda seja beneficiário da tarifa social, por que ele está em duplicidade? Se esse CPF, ele tem uma conta em aberto, e aí ele foi e saiu daquela residência e foi para outra residência e cadastrou o mesmo CPF, a gente está com inadimplência dessa conta e ele conseguiu abrir outra conta. Então, a gente tem que sanar essas inconsistências para a gente conseguir fazer essa cobrança e, a longo prazo, diminuir a inadimplência, diminuir talvez a utilização de benefícios indevidos, como a tarifa social. Então, em relação a isso, os níveis de confiança. Não há consistências automáticas para restringir o cadastramento em duplicidade e ou preenchimento incorreto de campo-chave. 2, há consistências automáticas para restringir o cadastramento em duplicidade e ou preenchimento incorreto de parte dos campos-chave. E, por fim, o nível de confiança máximo, que há consistência automática para restringir os cadastramentos em duplicidade e ou há preenchimento incorreto de todos os campos-chave. Então, esse seria o nível máximo de confiança em relação a essa consistência automática. Então, a gente tem que pensar as ações para a gente conseguir realizar isso. Dentre as travas sistêmicas destacadas, devem ser selecionadas que possuem maior criticidade, ou seja, quais são os piores níveis de confiança. Se um CPF em duplicidade ele gera um nível de inadimplência, porque os usuários estão saindo de uma residência e indo para outra com contas em aberto, a gente tem que pensar que essa tem que ser a primeira ação que a gente tem que alterar no sistema. E depois a gente prioriza as outras ações que podem ser alteradas. E efetuar a parametrização no sistema para restringir o cadastro de clientes em duplicidade e o preenchimento incorreto e incompleto de todos os campos-chave. Essa seria a ação 2, que a gente conseguiria fazer toda a parametrização do sistema. Agora, a quarta melhor prática em relação também à gestão comercial. Atualizar tempestivamente o cadastro com base nas informações verificadas em campo pelos agentes fiscalizadores, a partir do vínculo sistêmico com o fechamento da ordem de serviço correspondente. Muitas vezes a gente sabe que o leiturista ou a gente manda alguma pessoa da parte operacional para realizar a verificação de um hidrômetro, onde tem que fazer a troca do hidrômetro, ou verificar uma inconsistência em relação a vazamento.
Muitas vezes a gente não faz o fechamento da ordem de serviço correspondente ao vínculo do CPF daquela ordem de serviço. Então, às vezes, a gente deixa de cobrar por um serviço que foi prestado pela autarquia, ela não é contabilizada dentro do sistema, ela não entra no CPF daquele usuário. Então, sempre a ordem de serviço, ela tem que estar sempre andando em conjunto com o cadastro da gestão comercial. Então, é importante que a gente tenha sempre a atualização tempestiva do cadastro com base nas informações verificadas em campo. Além disso, é interessante que, teve uma vez que eu estava visitando uma autarquia que eu vi uma coisa muito interessante que eles fazem, que provavelmente muitas outras autarquias fazem, que é uma boa prática muito interessante para ser implantada nas demais autarquias. É a verificação de quais hidrômetros que estão ficando zerados em um mês específico, para ver se teve alguma alteração naquele funcionamento do hidrômetro, se está presente algum gato naquele hidrômetro, se existe alguma alteração naquele hidrômetro que precisa de ser observado. Então, se foi identificado o hidrômetro zerado, a gente tem que olhar qual é o endereço, se teve algum problema. A gente tem que verificar se no próximo mês a gente vai ter a mesma situação e aí sim investigar qual que era a causa daquele problema. Porque aí a gente já inibe um outro problema, que seria da gente trabalhar com hidrômetros que não fazem a leitura correta. E aí a gente deixa de faturar o valor porque a gente está lendo o hidrômetro como se não tivesse nenhum consumo. Quando a gente trabalha com tarifa mínima, a gente vai estar considerando, então, só que ele consome aquele mínimo, ele vai estar pagando aquele mínimo. Se a gente trabalha com TBO, é ainda mais problemático, porque ele paga pelo consumo real. Então, a gente estaria considerando também que ele só vai pagar TBO naquele mês. Então, é muito preocupante quando a gente deixa de conferir esses hidrômetros periodicamente. Em relação a isso, né, em relação aos níveis de confiança, que a gente só tem 2 níveis de confiança. Se não há vínculo entre ordem de serviço e o cadastramento de clientes, e as atualizações são realizadas manualmente após a baixa da ordem de serviço. Então, se não tem um vínculo entre a ordem de serviço, cadastro de clientes e o sistema, ele tem o nível 1 de confiança. O nível 3, que o nível 2 não existe, há vínculo entre a ordem de serviço e o cadastro de clientes, permitindo atualização automática com base em informações verificadas em campos pelos agentes fiscalizadores. Então, quando a gente chega no nível de confiança 3, a gente conseguiu fazer um vínculo entre a ordem de serviço e o cadastro de clientes. Qual seria a ação para a gente conseguir chegar a esse nível 3? Efetuar a parametrização do sistema para possibilitar a efetivação de atualização cadastral, a partir do encerramento de ordens de serviço por parte de agentes fiscalizadores em campo. Caso seja necessária uma aprovação prévia para efetivação do cadastro, parametrizar o sistema para possibilitar atualizar o cadastro automaticamente, somente após a aprovação eletrônica. Então, se hoje não tem um vínculo entre ordem de serviço e cadastro de clientes, talvez inicialmente seria interessante que a gente fizesse um vínculo que precisa de uma aprovação. Então, após a aprovação, isso daí vai automaticamente para o sistema, vai direto para aquela informação sobre aquele usuário, na hora de fazer uma conta, ou na hora de fazer uma média, ou na hora de verificar a prestação de serviço, ou na hora de verificar se aquele usuário tem algum problema em relação à não leitura do hidrômetro, que aquele hidrômetro daquele usuário está parado, a gente tem todas as informações no CPF do usuário. A boa prática em relação também agora à gestão comercial é o que eu falei já mais na prática C, que seria a realização do monitoramento da periodicidade de instalação e verificação dos hidrômetros. Se não há um procedimento estabelecido para verificação ou troca periódica dos hidrômetros, ou não há registro da data de instalação ou verificação, impossibilitando a apuração consistente do tempo médio, está no nível 1 de confiança, no pior nível de confiança. Se o tempo médio de verificação for maior que 5 anos, né, porque a gente sabe que é sugerido que todos os hidrômetros sejam reavaliados e trocados após 5 anos de uso. E, por fim, o tempo médio de verificação é menor que 5 anos. Então, além de ter o procedimento estabelecido para a verificação da troca, ele é menor do que 5 anos.
Então, isso daí seria o nível máximo de confiança em relação a essa verificação periódica dos hidrômetros. Quais ações que seriam necessárias para a gente conseguir chegar nesse nível 3 de confiança? Realizar registro das datas de instalações de verificação no cadastro dos hidrômetros. Então, todos os hidrômetros, além da numeração daquele hidrômetro, do usuário que é ou que utiliza aquele hidrômetro, a gente também tem que ter a data de instalação. Na ação 2, definir procedimentos para verificação ou troca periódica dos hidrômetros. Como que vai ser o procedimento? Então, igual eu falei lá no início, não adianta definir só verbalmente. A gente tem que definir e atualizar esses procedimentos e ter ele disponível para todos os funcionários que fazem parte daquele setor. E, por fim, cumprir o procedimento de verificação ou troca periódica de hidrômetros, de modo que o tempo médio do parque não ultrapasse o limite de 5 anos. Então, a ideia aqui é que a gente precisa de um parque de hidrômetros que tem um limite de 5 anos. A gente sabe que nem sempre isso é viável economicamente, mas se a gente tem um procedimento de verificação periódica, a gente vai saber quais daqueles hidrômetros estão funcionando durante esse tempo, mesmo que ultrapasse o período de 5 anos. Se a gente não tem um procedimento de verificação periódica, a gente não vai ter noção de qual hidrômetro está funcionando, qual hidrômetro não está funcionando. A gente pode até ver pelo histograma, às vezes, que existem um percentual muito grande dos hidrômetros que são zerados, ou seja, isso é um indicador que existe algum problema nos hidrômetros, mas a gente não sabe exatamente quais. Então, quando a gente tem essa verificação periódica, a gente sabe quais hidrômetros que estão problemáticos e a gente prioriza eles em relação à troca. Então, a gente tem, igual eu falei, a gente tem aqui a teoria, que é a troca de, no máximo, 5 anos, e a gente tem a prática, que a gente cria um procedimento para a gente verificar quais são os hidrômetros que estão dando mais problema nos últimos tempos, e a gente faz a troca dele de acordo com a disponibilidade de hidrômetros em estoque. Ainda em relação à gestão comercial, também, agora, é também a parte de possuir normas e procedimentos formalmente definidos. Mas agora é em relação a definição de cronograma de leitura e de meios de carregamento e retorno de dados, leitura de hidrômetros e faturamento por média e consumo mínimo, parâmetros para alteração e validação dos dados de leitura e faturamento, retificação e cancelamento de faturas e registro de tarifas no sistema comercial. A gente sabe que todas as autarquias que fazem leitura de hidrômetro, ela automaticamente faz esses processos. Ela define um cronograma de leitura, ela faz a leitura dos hidrômetros e faturamento por média, faz os parâmetros para alteração e validação dos dados de leitura, retifica e cancela a fatura, que a gente entra lá no mapa de Stone, que chega para a gente aqui na regulação para a gente verificar na parte do estudo tarifário, e registra as tarifas no sistema comercial. Mas esses procedimentos hoje, como eu falei, eles são definidos formalmente. Todos os funcionários que estão naquele setor ou os que possam vir a participar daquele setor têm condição de pegar um documento, um procedimento operacional padrão, uma portaria e verificar quais são os passos para fazer aquele serviço específico. Então, essa que é a nossa preocupação, se esses procedimentos hoje estão definidos formalmente. Então, aqui seria na mesma ideia do que aquele primeiro que a gente mostrou, se não possui políticas, ou se possui políticas, mas talvez elas estão engavetadas, ou elas não estão atualizadas, e, por fim, possui políticas e normas. Da mesma forma, aqui fala sobre as atividades, né, que devem ser levantadas, selecionadas, e que possuem maior impacto no resultado e na organização. Depois desse levantamento, a gente tem que priorizar os normativos que devem ser elaborados e formalmente divulgados nos meios institucionais de comunicação. Ele deu um exemplo aqui da intranet, que a maioria das autarquias hoje possuem. Se a gente tiver uma rede que tiver uma pasta para a gente colocar todos os procedimentos operacionais padrões, a gente primeiro tem que selecionar quais que têm maior impacto no processo como um todo. Então, seria interessante que a gente fizesse isso como ação 1. Ação 2. Realizar o levantamento das atividades do processo de leitura e faturamento que não possuem políticas, normas e procedimentos, e promover também essa elaboração por meios institucionais de comunicação.
Por fim, a gente vai realizar o levantamento de todas as atividades descritas no slide anterior e disponibilizar a todos os funcionários. E lembrando também que não adianta a gente fazer um procedimento e não atualizar não atualizar com uma periodicidade definida também. Dentro desse procedimento a gente tem que colocar que a cada 12 meses ele vai ser revisto, para a gente ver se o procedimento ainda continua o mesmo. Não adianta colocar lá que fez procedimento em 1900 e bolinha, e em 2021 esse procedimento é o mesmo. Provavelmente não é o mesmo. Então, a gente não adianta ter só o processo definido. A gente tem que ter uma periodicidade de atualização desse procedimento. Em relação também à gestão comercial, o cadastro de todos os serviços prestados e taxas cobradas vinculadas às receitas indiretas com realização de consistência para cobrança automática mediante o fechamento da ordem de serviço. Isso é um ponto que a gente discutiu em outra boa prática, que seria serviços e taxas vinculados às receitas indiretas que não estão cadastrados no sistema comercial e não há consistência para cobrança automática mediante o fechamento da ordem de serviço. Como eu falei, a maioria das autarquias hoje possui uma cesta de serviços, né? Ou aquela tabela de serviço, ela provavelmente... Eu vou sair com... Provavelmente ela já é definida pela autarquia e, às vezes, o fechamento da ordem de serviço não faz com que automaticamente aquele valor seja computado para a próxima fatura do usuário. Então, às vezes, a gente tem o serviço prestado pela autarquia e a gente deixa de ter aquela receita, que a longo prazo ela é muito importante para a prestação, para a arrecadação da autarquia, né? Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Não sei se está precisando de falar. Eu acho que... Então, pessoal, eu acho que foi só um microfone ligado, mas não... É Júlio César. É Júlio César que está com o microfone ligado. Acabou de desligar. Então, tranquilo. Se tiver alguma pergunta, Damares, você pode me interromper, tá? Então, continuando aqui, a importância do serviço e taxas vinculadas às receitas indiretas, se elas estão cadastradas no sistema comercial. E no nível 3, né, esses serviços de taxas vinculadas às receitas estão cadastrados no sistema, com consistência para cobrança automática mediante o fechamento da ordem de serviço. Então, a ordem de serviço, ela fecha já com o valor que vai ser computado em relação àquele serviço que foi prestado pela autarquia, fora, né, aos serviços básicos, que é, por exemplo, a distribuição de água, coleta de esgoto, e eles vão ser computados na próxima tarifa. Então, realizar o cadastramento dos serviços e taxas vinculados às receitas indiretas no sistema comercial, permitindo que esses sejam faturados pela tabela de preço cadastrada no sistema. E, além disso, efetuar a parametrização no sistema comercial para realizar a cobrança automática do cliente, mediante o fechamento da ordem de serviço. Além disso, em relação à gestão comercial, sistema parametrizado para cálculo automático de multa de mora e juros moratórios por Ratadai, de acordo com as políticas de cobrança do prestador e ou da entidade reguladora. Então, é importante que também essa parte de parametrização também seja em relação à multa de mora e juros moratórios que vão ser cobrados também ao usuário. Do mesmo jeito que o sistema tem que estar parametrizado para a cobrança dos serviços prestados pela autarquia como receitas indiretas e sejam cobradas as receitas nas próximas faturas, a questão da multa de mora e juros moratórios também devem estar contabilizadas e parametrizadas no sistema. Aqui eu nem vou mostrar, porque isso daqui é a evolução do nível de confiança, é idêntico ao fechamento da ordem de serviço. Agora a gente vai passar para o segundo centro de gestão, né, que seria o centro de gestão financeira. Esse centro de gestão financeira tem algumas boas práticas também, que são muito importantes da gente falar aqui. Aqui, como eu falei, eu não consegui colocar todos, porque senão ia ficar muito cansativo. Mas falando um pouquinho das principais melhores práticas para prestador para a parte de gestão financeira, também o primeiro
tópico é possuir políticas, procedimentos e normas formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos, que contemplem, entre os aspectos responsáveis, os prazos e descrição das atividades. Então, o primeiro tópico das melhores práticas da gestão financeira fala sobre possuir esses procedimentos para conciliação com os extratos bancários e efetivação das baixas manuais. Então, aqui, para esse nível de confiança na gestão financeira, ele não possui políticas e normas e procedimentos para as atividades do processo de arrecadação. Hoje é feito por um responsável, essa pessoa sabe todo o procedimento, só que ele não está descrito. No nível 2, ele possui a política, mas provavelmente ela talvez não esteja divulgada, ela não esteja atualizada. E, por fim, ele possui a política, está divulgada, atualizada, e todos os colaboradores envolvidos nas atividades do processo de arrecadação têm acesso. Então, para que a gente consiga que esse processo tenha um nível de confiança, a gente precisa de fazer o levantamento das atividades prestadas, verificar qual é o maior impacto nos resultados da organização e descrever esse processo e definir um prazo para atualização do processo e divulgar o processo para todos os colaboradores envolvidos. Além disso, na parte de gestão financeira, a gente também vai falar de segregação de função, em relação ao processamento do faturamento e sobre a conciliação bancária. Aqui a sugestão de segregação de função é em relação a essas duas, e os níveis de confiança também, não há segregação de função entre as atividades listadas, ou há segregação de função entre as atividades listadas. Então, não há o nível 2, aqui a sugestão é que não tenha uma segregação parcial, o nível 2 não contempla essa segregação parcial, então seria segregar as atividades de faturamento e conciliação bancária em áreas distintas, para a gente não ter problemas de confiabilidade em relação aos dados. Então, é importante que essas atividades, igual eu falei, tem que ser considerado qual que seria a viabilidade econômica da autarquia de implantar 2 funcionários responsáveis por isso, se hoje realmente são esses funcionários que fazem essas atividades, se a gente consegue segregar isso para um outro funcionário, ou se a gente consegue ter um responsável que depois tem a verificação por outro funcionário, a gente consegue fazer essa segregação dessa forma. A gente tem que verificar a realidade de cada autarquia, mas o mais importante é que se esse procedimento estiver estabelecido, atualizado, formalmente definido, a gente consegue pensar em segregar essas funções, talvez que seja prestado por 2 pessoas e são as mesmas funções. Se um é responsável por um e outro é responsável pelo outro, a gente facilita o processo de segregação quando a gente tem um procedimento definido. Em relação também à gestão financeira, as melhores práticas aqui, a C e a D, realizar a conciliação periódica entre contas a receber, extratos bancários e contabilidade. A gente vê, às vezes, a gente recebe algumas informações no regulador que, às vezes, a gente vai verificar, né, relatórios que deveriam falar sobre as mesmas coisas, que são relatórios distintos da parte comercial, às vezes dos extratos bancários e da contabilidade, e eles não conversam entre eles. Eles falam sobre as mesmas coisas, eles estão tratando sobre os mesmos números, e muitas vezes eles não são compatíveis. Então, se a gente não realiza uma conciliação interna, periódica, entre contas a receber, extratos bancários e a contabilidade, a gente tem um nível baixo de confiabilidade dos nossos dados. Além disso, possuir cálculo automático dos juros, variação monetária, taxas, encargos financeiros dos contratos de financiamento, empréstimo e captação. Então, se hoje a gente possui contratos de financiamento, empréstimo e captação, a gente precisa de ter um cálculo automático da alteração desses contratos. Aqui eu coloquei os 2 procedimentos juntos. Não tem o nível 2 de confiança, porque não há procedimento de conciliação periódica ou há procedimento de conciliação periódica. Aqui, as operações de empréstimo e financiamento são calculadas através de controles manuais ou se esses procedimentos de arrecadação de empréstimos, eles são calculados de maneira automática. A gente vai passar para a gestão de recursos humanos,
que também a primeira melhor prática é em relação aos procedimentos formalmente definidos, da mesma forma que os outros dois tópicos que a gente tratou. Então, em relação à gestão de recursos humanos, as políticas e procedimentos formalmente definidos que eles sugerem que sejam feitos dentro da autarquia são que tenha um procedimento definido, atualizado e com acesso a todos os colaboradores de admissão de pessoal, gestão do cadastro de colaboradores, inclusões e alterações, cadastramento e cálculo de benefícios, cálculos e rescisões trabalhistas, cálculo das obrigações e encargos trabalhistas e sociais, ou seja, as contribuições sindicais, horas extras, férias, 13º salário, INSS e FGTS, e fechamento e processamento da folha de pagamentos. Contabilização dos valores da folha de pagamento. A gente sabe que, muitas vezes, todos esses setores de gestão de recursos humanos têm um responsável, um colaborador responsável por essa parte de pessoal. Então, a gente sabe que ele normalmente faz todos esses procedimentos, mas esses procedimentos, eles estão descritos. Qual é a forma de admissão de pessoal que é feita dentro dessa autarquia, feita dentro dessa prefeitura? Gestão de cadastro de colaboradores, a inclusão e a alteração, eles estão descritos? Em relação ao cálculo das obrigações e encargos trabalhistas, que a gente está falando de um servidor ou de um funcionário que é CLT, mas também se tiver algum estatutário, a gente também tem que ter isso bem definido em procedimento. A gente tem que definir isso e ter acesso a todos os funcionários que são desse setor. E se não for desse setor, que seja de um setor que tenha uma relação com esse setor, porque caso aquele funcionário que hoje é o responsável por esse procedimento não esteja, outro funcionário tem que ter conhecimento e tem que ter fácil acesso ao procedimento que vai ser implementado caso esse funcionário venha a faltar. Então, tem que estar atualizado, tem que estar disponível e tem que estar escrito. Então, para a gente conseguir chegar ao nível 3 de confiança, se não possui normas e procedimentos para atividades de processo de folha de pagamento. Então, essas atividades de processo de folha de pagamento não tem nenhuma norma e nenhum procedimento, que é o que ocorre na maioria dos locais. Nível 2, possui políticas ou normas da folha de pagamento, porém elas não estão atualizadas ou formalmente divulgadas a todos os colaboradores envolvidos no processo. Por fim, possui normas e procedimentos formalmente definidos. Da mesma forma que os outros procedimentos, para a gente conseguir chegar, as ações que tem aqui para a gente conseguir chegar, é a gente ver o que tem maior impacto na organização. Depois que a gente definir isso, a gente vai descrever esses processos e depois a gente vai realizar o levantamento das atividades do processo de gestão, que não possui política e procedimento, promover a elaboração da divulgação e, por fim, realizar o levantamento de todas as atividades e descrever o procedimento para todas essas atividades. Em relação também agora ainda à gestão de recursos humanos, a segregação de função também ela é importante nesse tópico. Porque é interessante que quem é o registro e manutenção do cadastro de colaboradores seja diferente do processamento da folha de pagamento, diferente da conferência e aprovação dos cálculos e da contabilização das despesas de custos sobre a folha de pagamento. Então, no cenário ideal, todas as atividades listadas na prática estão segregadas. No nível 2, a segregação parcial. A gente sabe que, às vezes, é o que economicamente a gente vai conseguir fazer, a gente incluir mais um funcionário ou realinhar lá os funcionários internamente para a gente ter essa segregação de função e não há segregação de função entre as atividades listadas na prática. Então, a gente tem que verificar, então, dessas ações, levantar quais são realizadas pelos mesmos profissionais. Ação 2, avaliar a possibilidade de segregar inicialmente parte das atividades realizadas. Então, se um funcionário realiza as 4, a gente verifica se ele pode realizar só 2. Se um funcionário realiza 3 e o outro realiza só 1, a gente verifica se a gente consegue realocar dentre essas 3, um para o outro funcionário realizar. E aí, assim, a gente chegaria na ação 3, que é avaliar a possibilidade de segregar todas as atividades. Continuando em relação à gestão de recursos humanos, realizar a aprovação
Realizar revisão e aprovação dos eventos de frequência, horas extras, faltas, atrasos e abonos, e transferir automaticamente para o sistema de processamento da folha de pagamento. E D, realizar acompanhamento da legislação trabalhista e previdenciária e atualização tempestiva das regras de cálculo no sistema da folha de pagamento. Então, essas são duas ações muito importantes, porque a gente sabe que, às vezes, o sistema automaticamente gera as mesmas horas extras que foram realizadas no mês anterior, e, às vezes, o mês anterior teve muito mais demanda. Às vezes, as faltas, elas não são computadas da maneira correta. Isso aí gera uma diminuição da receita para a autarquia, e a gente também não consegue ter uma eficiência em relação à melhoria desses serviços. Se um funcionário está tendo muita falta, se a gente está tendo muita hora extra, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer internamente para a gente diminuir esses fatores. Porque a gente vê, assim, principalmente quando a gente trata da parte operacional, quando a gente tem um vazamento, algum vazamento em alguma avenida principal da cidade, a gente sabe que acaba computando muitas horas extras para os funcionários. Então, essas horas extras, a gente tem que pensar e reavaliar como que elas vão ser feitas. Se existe um outro dia que o trabalho está ocioso, como que a gente vai negociar com esses funcionários para a gente tentar abater essas horas extras? Existem vários meios da gente tentar diminuir essa questão das horas extras. Porque se é extra, não era para estar sendo feita. Então, se a gente está com uma demanda muito grande de horas extras, provavelmente é porque está tendo uma necessidade de contratação de novos funcionários. Então, são alguns indicadores que, quando a gente tem uma revisão interna, periódica, a gente consegue identificar problemas que antes a gente não identificava, porque a gente chama esse daí de problemas invisíveis. A gente sabe que dentro de uma autarquia tem tantos outros problemas, a gente tem que apagar incêndio o tempo todo. Então, às vezes, a gente não verifica esses pequenos detalhes que fazem muita diferença, tanto em relação à arrecadação, quanto em relação à produtividade, quanto em relação à eficiência do serviço também. Então, hora extra, falta, atraso, abono, são fatores importantes para a gente verificar outros problemas que podem estar sendo gerados por esses indicadores. Então, é importante que a gente sempre faça a revisão e aprovação dos eventos com frequência. Além disso, realizar o acompanhamento da legislação trabalhista e previdenciária e a atualização tempestiva das regras de cálculo do sistema da folha de pagamentos também é muito importante. Então, aqui, igual a gente falou, eu coloquei os dois níveis de confiança juntos. Se há o procedimento e revisão e aprovação dos eventos de frequência. Se não há aprovação dos eventos de frequência, porém, estes não são transferidos automaticamente para o sistema de processamento da folha de pagamento, não tem a questão da verificação, mas também eles não são transferidos automaticamente. Então, acaba futuramente tendo uma revisão antes da inclusão. E, por fim, a revisão e aprovação dos eventos de frequência, e estes são transferidos automaticamente para o sistema de processamento de folha de pagamentos. Então, esse daí seria o cenário ideal, que há a revisão e eles são transferidos automaticamente. Então, para a gente conseguir alcançar esse nível 3 de confiança, a gente tem que, primeiro, formalizar o procedimento de revisão, depois a gente vai verificar e aprovar essa frequência, esses eventos de frequência, e antes do processo da folha de pagamento. E, por fim, a gente vai efetuar a parametrização do sistema para possibilitar a transferência automática das informações. E em relação à parte da verificação das normas trabalhistas, se há o acompanhamento periódico, não há o acompanhamento, o procedimento de acompanhamento periódico, estaria no nível 1 de confiança, ou seja, no pior nível. Não existe um meio termo entre eles. Se você quer chegar no nível 3, você tem que ter um procedimento de acompanhamento periódico da legislação trabalhista e previdenciária. Ainda em relação à gestão de recursos humanos, seria efetuar a conferência e aprovação formal dos cálculos rescisórios antes do desembolso. Então, sempre tem que ter uma segunda pessoa responsável por efetuar a conferência e aprovação formal dos cálculos rescisórios antes do desembolso. Se foi feito um cálculo rescisório para um colaborador específico, a gente precisa de efetuar a conferência. A gente não fazer um desembolso incorreto em relação àquela rescisão em questão. Além disso, realizar a aprovação formal
por alçada competente dos valores finais gerados da folha de pagamento anteriormente ao envio desses dados para o registro no contas a pagar e na contabilidade. Então, como eu falei também, a pessoa que é responsável pela folha de pagamento, ela tem que ter uma segunda pessoa responsável por verificar essas informações finais antes do envio à contabilidade e também ao setor de contas a pagar. Então, para que a gente chegue, né, nesse nível 3 de confiança, que é o melhor nível, se não há procedimento de conferência, a gente está no nível 1. Se não há procedimento de revisão e aprovação da folha de pagamentos, anterior ao registro no contas a pagar e na contabilidade, a gente está no nível 1. E se há um procedimento definido, existe uma segunda pessoa responsável para a conferência dessas informações, a gente chega no nível 3 de confiança. Para isso, a gente precisa de formalizar e realizar na prática a conferência, a revisão formal dos cálculos decisórios ou da aprovação da folha de pagamentos. Agora, a gente passando agora para o quarto tópico em relação às melhores práticas. Sempre o primeiro tópico, a primeira melhor prática que a gente tem em relação a cada tópico é em relação a possuir políticas, procedimentos e normas formalmente definidos. Porque uma coisa que é muito importante a gente sempre pensar é que não adianta a gente saber fazer se a gente não tem aquilo ali descrito formalmente. Por quê? A gente teria que utilizar a nossa palavra contra de outra pessoa para falar que aquele procedimento é daquela forma. Então, para a gente balizar isso, é muito importante que a gente sempre tenha o procedimento formalmente definido. E que se tiver qualquer erro, a gente consegue identificar através das etapas do procedimento definido. Então, se o procedimento está descrito, se o procedimento está atualizado, todos os funcionários possuem, a chance do erro é muito menor, porque se todo mundo tem acesso, qual que seria o motivo pelo qual aquele funcionário não saberia fazer aquele procedimento? Lógico que existem erros, lógico que a gente está trabalhando com pessoas, a gente não está trabalhando com máquinas, então pode ocorrer erro sim, mas a chance do erro ela fica muito menor quando a gente tem essa definição. Então, para todas as melhores práticas, em todos os tópicos que a gente está tratando aqui hoje, vai sempre ter a questão das políticas, dos procedimentos e as normas formalmente definidas e divulgadas a todos os colaboradores envolvidos. Então, em relação à parte de gestão de suprimentos, compras e contratos, os procedimentos que foram citados aqui foram a criação e aprovação de requisições de compra, criação e aprovação de pedidos de compra, recebimento físico e fiscal e ateste de prestação de serviço, aprovação de boletim de medição. Então, é importante que esses processos aqui, além deles acontecerem na prática, eles têm que estar descritos como devem ser feitos. Por exemplo, se a gente vai receber hoje um material, a gente fez uma compra grande de hidrômetros, a gente precisa de um recebimento físico e fiscal. Mas, às vezes, a forma que eu, Luísa, por exemplo, sou da parte administrativa e um funcionário da parte operacional tem um entendimento desse recebimento físico, é diferente. Às vezes, para mim, contar e conferir todos os números lá que está recebido, para mim, esse é o ideal de recebimento físico. Talvez para a parte operacional, ele vai querer abrir todas as caixas, verificar como que o hidrômetro está, qual que é a condição daquele hidrômetro. Provavelmente, o da parte operacional, ele teve a melhor atitude. Mas se a pessoa da parte administrativa, que está fazendo aquele recebimento ali, naquele momento, não tem um procedimento descrito, como a gente vai falar que ela está equivocada em relação àquela atitude? Então, é importante que esse procedimento esteja descrito, independente de quem for realizá-lo no momento, tenha as mesmas etapas sendo seguidas do que outra pessoa que possa vir a realizar. Então, esses procedimentos da gestão de suprimento e compras e contratos, eles afetam diretamente a qualidade do serviço prestado, a arrecadação, a perda. A gente vê também muitas vezes que quando a gente não tem um recebimento físico ideal ou a criação e aprovação de pedidos de compra, às vezes a gente vai passar por um processo que a gente vai comprar alguma coisa que, na verdade, não era aquilo que era necessário, a gente não tem um termo de referência bem realizado, porque a gente não passa
por um procedimento específico para a gente criar e aprovar aquele pedido de compra. Aprovação de requisições de compra também. Se é uma coisa que vai ser para a parte operacional, tem que estar previsto no procedimento que vai ter que passar por vários setores. Às vezes o diretor, ele é da parte contábil, ele entende muito da parte de gestão interna, só que ele não entende, talvez, da parte do campo, da parte que aquele funcionário operacional entende para que vai ser aquele serviço. E, às vezes, vai lá, faz um termo de referência baseado no entendimento dele e, às vezes, faz uma compra que não vai atender os requisitos necessários para aquilo que é a finalidade daquela compra. Então, por isso que é muito importante que esses processos estejam descritos, que dentro dessa descrição tenha as etapas e que tenha os responsáveis por cada parte do processo. Então, a gente é da mesma forma. Se não possui política nenhuma, as atividades, os processos de compra e suprimentos, eles não possuem políticas, ele está no nível 1 de confiança, no pior nível de confiança. Se ele possui norma, atividade, mas elas não estão atualizadas, elas não estão divulgadas, ninguém sabe da existência delas, os colaboradores envolvidos no processo, às vezes está lá no setor de compras, um processo de como que faz a verificação física daquela compra que foi realizada. Só que aí, quem vai fazer a verificação física é uma pessoa do setor operacional, que é o que normalmente está em campo. Só que ele não tem acesso àquele procedimento. Se ele não tem acesso àquele procedimento porque ele não é do setor dele e ele é um dos colaboradores envolvidos no processo, então a gente já está no nível 2 de confiança. Além disso, possuir políticas e normas ou procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores era o que a gente precisa para a gente chegar no nível 3 de confiança. Então, do mesmo jeito que os outros, a gente tem que definir as ações. Primeiro, fazer o levantamento de quais atividades têm maior impacto nos resultados da organização. Se é o procedimento de conferência de contas, que é o que tem mais impacto, é o primeiro que a gente vai realizar, a gente vai priorizar ele. Depois da gente realizar esse procedimento de verificação dos maiores impactos, a gente vai fazer o procedimento, vai divulgar para todos os funcionários e verificar se todos concordam com esse processo. Então, a gente tem que ter uma conversa entre os setores para a gente conseguir realizar esses procedimentos. E depois disso, divulgar, deixar disponível para todos os funcionários e atualizá-los. Em relação ainda à gestão de suprimentos, compras e contrato, foi a questão que a gente mais bateu no último, que foi a realizar a conferência física dos itens recebidos, considerando quantidades, especificações técnicas, condições comerciais, qualidades ou avarias e de acordo com o pedido efetuado ao fornecedor. Atestar formalmente a prestação de serviços antes do desembolso. Então, esses tópicos aqui é o que a gente falou no outro. Isso daqui já é a ação. E lá no outro, ele fala do procedimento. Então, a gente tem que ter esse procedimento bem definido para que essa boa prática, que essa melhor prática, ela seja, de fato, implementada da maneira correta. Então, isso daqui seria a ação final do procedimento inicial, que seria a elaboração desse procedimento operacional padrão, ou dessa portaria, ou de algum documento que vai definir quais são as etapas desse processo. Então, para isso, a gestão de suprimentos e compras, para que a gente chegue no nível 3 de confiança, a gente precisa de ter o procedimento de conferência de material, a gente precisa de ter o procedimento a teste formal dos serviços prestados. Se não há o procedimento, a gente não consegue fazer na prática esse serviço ter o nível máximo de confiança. Além disso, uma coisa que é uma dificuldade que a gente sabe que a gente verificando em campo, a gente vê que muitos municípios têm a dificuldade de atualizar automático da posição dos estoques, ativos, contas a pagar, contabilidades e livros fiscais após registro do documento fiscal de cobrança e considerando os dados do pedido, requisição de compras, contas contábeis e objetos, centro de custos. Essa questão de a gente conseguir automaticamente verificação da posição dos estoques, as contas a pagar, às vezes é uma dificuldade, principalmente
Porque muitas vezes os produtos que a gente faz a compra para as autarquias, por exemplo, rede, hidrômetro, entre outros, a gente não tem talvez um controle específico em relação a esses produtos em estoque para a gente conseguir fazer a atualização automática da posição. Muitas vezes a gente não tem nenhum sistema específico para a gente conseguir verificar esse estoque. Então, é muito importante que a gente faça essa atualização automática e que a gente comece de algum ponto, que seja manualmente e que a gente migre depois para um sistema, que a gente comece por uma planilha de Excel, que a gente faça um controle, que tenha uma pessoa responsável por essa atualização. E depois que a gente já fez isso, a gente consiga migrar, sempre todos os produtos utilizados em estoque tenham a descrição daquele produto, de qual compra que ele foi feito, para a gente conseguir realmente não fazer compras que não são necessárias ou deixar produtos faltarem. É muito problemático quando a gente está trabalhando com uma autarquia, por exemplo, um produto químico, ele não foi computado que ele estava terminando, a gente não tem esse conhecimento, e aí a gente tem, depois que fazer uma compra emergencial, talvez com um produto mais caro, ou talvez a gente deixe, talvez, de fazer o tratamento adequado por um certo período de tempo pela falta daquele material. Então, aqui o nível 1, não há atualização automática na posição dos estoques, e aqui há a atualização automática em relação à posição dos estoques. Em relação ainda à gestão de suprimentos, compras e contratos, se possuir requisição eletrônica para retirada de produtos do estoque ou almoxarifado e atualização automática da posição contábil após a baixa. Então, como a gente tinha falado no outro, além da gente conseguir fazer automaticamente isso no sistema, é interessante que a gente tenha uma requisição automática assinada pela pessoa que fez a retirada dos produtos, para a gente verificar se aquele serviço que foi prestado necessitou realmente de todo aquele material utilizado. Porque a gente sabe que quando a gente vai para campo, a gente não sabe exatamente qual de tubulação que a gente vai precisar, talvez a gente leve uma quantidade a mais, e aí a gente precisa de voltar e dar baixa para verificar se realmente aquela retirada de produto do estoque ou do almoxarifado foi o realmente utilizado. Então, se a gente faz uma requisição eletrônica, tem a quem cobrar, e a gente sabe também qual foi a função daquele material, a gente tem um controle de estoque muito melhor do que se a gente não fizer, e a gente também vai acabar tendo perda, vai começar a comprar material que não tem necessidade, ou a gente vai começar a ter desvios de materiais que não eram para ser desviados. Então, para isso, o sistema de gestão não permite emitir requisições a retirar de produtos do estoque, esse é o nível 1 de confiança, não está parametrizado para atualização automática da posição contábil após a baixa. Se o sistema de gestão permite emitir requisição retirada de produtos, porém ele não está alinhado com a posição contábil, não é automático e não é atualizado após a baixa. E no nível 3, que é o nível máximo de confiança, o sistema de gestão permite emitir requisições para retirada de produtos do estoque almoxarifado, assim como está parametrizado para atualização automática da posição contábil após a baixa. Então, para a gente conseguir chegar no nível 3 de confiança, a gente tem que efetuar essa parametrização sistêmica para permitir a emissão de requisições eletrônicas para a retirada de produtos do estoque. E depois disso, efetuar a parametrização sistêmica para possibilitar a atualização automática na posição contábil após a baixa do produto do estoque do almoxarifado. Agora a gente vai passar para o quinto e penúltimo tópico em relação às melhores práticas, que seria o de gestão tributária. Como eu falei, sempre o primeiro tópico de cada gestão seria a parte de possuir políticas e normas e procedimentos formalmente definidos, porque isso daí interfere em todo o processo. Então, é importante sempre, em todos os tópicos, a gente tratar em relação a essa parte. Então, aqui, em relação à gestão tributária, as normas e procedimentos formalmente definidos que eles estão sugerindo é em relação, primeiro, ao cronograma para apuração dos impostos diretos e indiretos. Segundo, definição dos critérios para a composição da base de cálculo dos tributos e para identificação das despesas com relação às quais pode ser apurado crédito para abatimento do valor apurado no período.
3. Conciliação dos valores apurados dos tributos, diretos e indiretos, com os registros dos livros fiscais e balancete contábil. 4. Definição dos responsáveis pela revisão e aprovação da apuração dos tributos indiretos e diretos e guias de pagamento. Então, aqui, igual todos, se esses procedimentos não possuem políticas ou procedimentos para atividades de processo fiscal e tributário, ele está no nível 1 de confiança. Se ele possui, mas ela não está divulgada ou ela não está atualizada, então a gente está no nível 2 de confiança. E se a gente quiser chegar no nível 3, a gente precisa de políticas, normas e procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados. Então, para que a gente consiga chegar a esse nível 3 de confiança, da mesma forma que nos outros, a gente tem que verificar, primeiro, qual atividade tem maior impacto dentro da autarquia. Segundo, depois que a gente verificou, fazer a formalização desses processos, definir a data para atualização e divulgar isso a todos os colaboradores. Dentro da gestão tributária também fala sobre realizar a conferência e aprovação formal da apuração dos impostos indiretos anterior à contabilização e emissão da guia de recolhimento por funcionário autorizado e diferente do responsável pela elaboração. Aqui a gente também fala um pouco de segregação de função, que nessa gestão tributária é muito importante, que o responsável pela contabilização e emissão da guia de recolhimento ele tem que ser diferente do responsável pela elaboração dessa guia. Então, é importante que haja uma diferenciação entre os funcionários e os colaboradores para a gente conseguir ter um maior nível de confiabilidade dessa informação e desse procedimento. Então, para isso, a apuração dos impostos indiretos não é conferida e aprovada, ou a atividade de revisão é realizada por funcionário que não tem atribuição e qualificação compatível. Isso daí também é muito problemático. Quando essa atividade é realizada por um funcionário que não tem essa qualificação para aquele processo específico e não tem um meio termo, e a apuração dos impostos indiretos é conferida e aprovada por funcionário autorizado, com atribuição compatível a essa atividade. Então, para que a gente chegue nesse nível 3 de confiança, a gente tem que estabelecer um procedimento para revisão e aprovação das apurações dos tributos indiretos, e designar um profissional com atribuição e qualificação compatível para a revisão e apuração dos tributos indiretos. Agora a gente indo para o tópico 6, que é a de gestão de ativos e investimentos. Essa gestão de ativos e investimentos, ela é muito importante e ela é muito ligada ao processo regulatório. Porque quando a gente tem uma gestão de ativos e investimentos bem definida, com procedimentos bem claros, a gente consegue contabilizar isso na tarifa, a gente consegue fazer com que os ciclos tarifários, eles realmente contem com os investimentos que precisam ser realmente realizados a longo prazo. Então, quando a gente tem uma gestão de ativos e investimentos que tem a implantação dessas melhores práticas, a gente consegue realizar muita coisa em relação à regulação econômica. Então, é importante que a gente cite esse tópico também. E depois dessas melhores práticas, eu vou falar o que a nossa resolução, tanto econômica quanto de fiscalização, tem a ver com essas melhores práticas. Mas, voltando aqui para esse ponto, utilizar o sistema para gerenciamento financeiro de projetos de investimento, permitindo o cadastro de cada projeto e estrutura analítica para o acompanhamento dos custos incorridos. Então, se a gente não utiliza um sistema para gerenciamento financeiro dos projetos ou sistemas existentes, não há possibilidade de controle individualizado dos custos incorridos em cada projeto de investimento em andamento. É importante, quando a gente computa lá aquele investimento específico como despesa de capital, a gente saiba diferenciar cada centro de custo, para que aquele investimento está sendo feito, qual que é aquele projeto, a gente consiga verificar o andamento daquele projeto. Então, se hoje a gente não consegue verificar o andamento daquele projeto, a gente não sabe aquele recurso, como que ele está sendo utilizado, ele, além de dificultar o trabalho do regulador, que precisa de verificar como estão os investimentos que foram aprovados dentro do estudo tarifário, ele dificulta também a gestão interna, porque se a gente não sabe quanto que a gente precisa para a gente conseguir finalizar aquele investimento, a gente não sabe se a gente tem a quantidade suficiente, e às vezes a gente vai ter que fazer uma revisão tarifária extraordinária,
ou a gente tem que correr com um reajuste que não estava previsto para a gente conseguir realizar aquele investimento, porque a gente não teve de forma correta uma gestão interna para a gente verificar aquele caixa, se ele era capaz de realizar aquele investimento até o final. Muitas vezes, às vezes, até acontece da gente ter um investimento que se inicia, ele não se finaliza por causa dessa falta de gestão de ativos e investimentos. Então, utilização do sistema para gerenciamento financeiro dos projetos de investimento, permitindo o controle individualizado dos custos incorridos do projeto. É importante também que a gente tenha o controle individualizado dos custos, que a gente, às vezes, estava computando que um projeto seria 200 mil e o projeto deu 250 mil. A gente precisa de verificar qual é o custo específico daquele projeto que teve uma alteração. Porque caso, por exemplo, agora quando a gente fala da regulação, quando a gente vai tratar da resolução, a gente precisa de deixar os investimentos numa conta específica. Então, se a gente gastou um valor a mais do que estava previsto, a gente precisa de justificar para o regulador por que a gente gastou aquele valor a mais. Às vezes, quando a gente encaminhou para o regulador aquela previsão de investimento, a gente não sabia que aquela matéria-prima ia aumentar, a gente não sabia que no processo licitatório a empresa X ia precisar de um aditivo. Então, a gente precisa ter esses custos e esse controle individualizado dos custos incorridos por projeto. Então, além disso, a ação que a gente precisa para chegar nesse nível 3 de confiança é adquirir sistema, modo para realizar o gerenciamento financeiro dos projetos de investimento, possibilitando o controle dos custos incorridos por projeto e lembrando que os custos de maneira individualizada. Em relação à gestão de ativos e investimentos, realizar a abertura formal dos projetos de investimento, contendo, dentre outras informações, a fonte de recurso, estrutura de capital, recurso próprio, oneroso e não oneroso, e o destino, o objetivo do investimento, abastecimento de água, esgotamento sanitários e outros investimentos. Então, a gente tem que parar de pensar no orçamento como se o orçamento fosse apenas uma dotação que a gente colocaria lá. Manutenção do sistema de água, manutenção do sistema de esgoto. Melhorias do sistema de água, melhoria do sistema de esgoto. A gente tem que pensar mais do que o que a gente está sendo demandado nesse novo mercado. A gente sabe que com essa história de regionalização, privatização, todas essas demandas que estão vindo e cada vez mais fechando esse mercado, a gente precisa de estar bem estruturado para a gente saber como que a gente vai conseguir alcançar essa universalização que é tão pregada por todas essas outras soluções. Que fala que o processo de regionalização, o processo de privatização vai ser a porta de entrada para essa universalização. Então, se a gente não tem o interesse de nem de privatizar, nem de entrar em um bloco regional, qual que seria a forma? A gente criar uma gestão que ela é compatível com as exigências da lei. Então, a gente precisa de estruturar melhor quais investimentos que precisam de ser realizados, a gente tem que planejar melhor qual que é o prazo de investimento, qual o recurso que a gente vai utilizar, se a gente vai captar via tarifa, qual que é o prazo que a gente precisa. Isso não pode ser feito pelo regulador. A gente pode definir quantos ciclos tarifários ou como que vai ser o ciclo tarifário daquela autarquia para a gente conseguir arrecadar aquele valor. Agora, o planejamento ele tem que ser feito pelo titular. Como a lei já fala, planejamento ele é indelegável. Então, o titular tem que pensar como que esses projetos de investimento, como que a gente vai arrecadar os valores para a gente conseguir chegar no valor necessário para a gente realizar todos os investimentos e, a longo prazo, se Deus quiser, chegar na universalização, tanto da parte de esgotamento sanitário, quanto da parte de água, de abastecimento de água. A gente sabe que hoje a água já está bem adiantada, a maioria dos municípios, eles têm uma quantidade razoável de número de habitantes atendidos, então a gente é menos preocupante, mas quando a gente fala de esgotamento sanitário, sem ser só a parte de coleta, quando a gente fala de tratamento, a gente sabe que é uma demanda muito grande. Então, a gente precisa de estruturar, né? Estrutura de capital, se vai ser recurso próprio, se a gente vai fazer uma conta de destinação específica para a gente arrecadar esse recurso a longo prazo, para a gente conseguir aplicar isso daí. A gente vai pegar um percentual da tarifa e depois a gente vai
investir isso, ou a gente vai fazer um empréstimo que a gente vai fazer a amortização desse empréstimo a longo prazo e a gente também vai ter que considerar isso na tarifa. Então, é importante que isso esteja bem definido dentro da autarquia, para na hora da gente criar um estudo tarifário, a gente não trabalhe com investimentos irrisórios, por exemplo. Muitas vezes a gente pega orçamentos que investimento é 5 mil mês. 5 mil mês a gente sabe que não dá para fazer nada dentro do saneamento básico. Mal, hoje em dia dá para comprar um computador. Então, quando a gente fala de investimento, é muito importante que esses projetos de investimento estejam bem definidos e bem delineados dentro da autarquia e estejam bem planejados. Então, para isso a gente precisa que os projetos não são abertos formalmente ou não há como constatar qual é a fonte de recurso e o destino de cada investimento. Então, aqui, a maioria das autarquias, a gente está nesse cenário aqui. Então, a gente precisa de estabelecer quais são os projetos, abrir os projetos formalmente, constatar qual é a fonte de recurso e encaminhar isso para a agência reguladora para a gente conseguir realmente considerar esse investimento de longo prazo, ou de curto prazo, ou de médio prazo, dentro da tarifa, mas de uma forma planejada e que realmente vise a longo prazo a universalização. Além disso, o nível 2 os projetos são abertos formalmente, porém não é possível constatar qual é a fonte de recurso ou destino de cada investimento. Isso acontece muitas vezes. A gente sabe lá que foram feitos dos 5 mil que foram liberados pela revisão tarifária, vamos dizer assim, mês, igual eu falei, vamos supor que a gente tem uma média de 5 mil de investimento por mês. Foi ele lá que foi constatado. E aí depois a gente faz o relatório de acompanhamento ou a gente verifica na próxima revisão tarifária que foi realizado os 5 mil, mas não estão estabelecidos dentro de projetos específicos. Às vezes veio para a gente o valor de 5 mil para melhorias na rede de esgoto. Aí aqui vem lá que o recurso teve que ser passado para outra coisa, que também é despesa de capital. A gente entende que existem oscilações de necessidades dentro da autarquia, mas esses projetos não são abertos formalmente, eles não são definidos formalmente, e muitas vezes a gente tem essa dificuldade para a gente ter esse planejamento de longo prazo. Então, para que a gente chegue no nível 3, os projetos são abertos formalmente, é possível constatar qual é a fonte de recurso e o destino de cada investimento. Esse seria o nível ideal, tanto para melhor prática interna, quanto para melhor direcionamento da regulação em relação aos investimentos que têm que ser computados no estudo tarifário. Agora a gente passando para a gestão contábil, que é o último tópico, que é o tópico 7. Também fala de possuir normas e procedimentos formalmente definidos em relação à preparação e manutenção do plano de contas da organização e conciliação periódicas. Além disso, fala também do cronograma formal das atividades necessárias para o fechamento contábil, contendo no mínimo os seguintes itens: mapeamento das informações necessárias e áreas responsáveis pelo envio, mapeamento das contas a serem conciliadas, considerando as fontes e os responsáveis, revisão de lançamentos não rotineiros ou usuais, revisão de consistência das demonstrações, verificações internas e externas entre os saldos das contas dos demonstrativos contábeis, parâmetros, critérios para consolidação das demonstrações financeiras, preparação e emissão dos relatórios financeiros, elaboração das demonstrações financeiras. A gente vê aqui que na gestão contábil existem diversos procedimentos que a gente tem que ter formalizado, divulgado, atualizado. Por quê? Porque a gestão contábil é um setor muito importante da autarquia e é um setor que tem uma sensibilidade em relação a procedimentos. Qualquer erro dentro da contabilidade, ela pode afetar diversas áreas e ela é uma área muito sensível. Então, a gente precisa que os procedimentos estejam bem definidos para a gente evitar os erros. Porque a gente sabe que o valor, que computa dentro do erro, ele é uma ineficiência. E essa ineficiência, ela é, querendo ou não, transferida para o usuário final. Então, cada ineficiência, cada melhor prática dessa que não está sendo hoje aplicada dentro da autarquia,
a gente está repassando isso para o usuário final. Então, se a gente hoje não tem uma gestão compatível com as melhores práticas, a gente não tem uma gestão que, mesmo que não tenha todos esses procedimentos ainda, mas pelo menos que vise ter esses procedimentos, ela está sendo um ganho de uma perda de eficiência que está sendo repassado para o consumidor final. Então, a gente tem que pensar que quando a gente falar, a gente vai dar um reajuste na casa de 15%, 20%. Esse reajuste poderia ser na casa de 5%, 10% se a gente tivesse implantado essas boas práticas. Então, a gente tem que pensar se o que a gente está fazendo internamente, porque muitas vezes a gente pensa, mas a agência reguladora tem que fazer o reajuste, a gente tem que fazer a revisão, ou às vezes até na hora de aprovar esse estudo, passar pelos conselhos, a gente passar pela consulta pública, a gente tem muito questionamento, mas esse questionamento ele tem que estar junto com quais ações que internamente a gente está tomando para que exista a melhoria desses procedimentos. Então, a gente precisa de mostrar, junto com o reajuste, junto com tudo, a melhoria do procedimento que está sendo feito para a gente alcançar os investimentos necessários para que todos os munícipes tenham acesso ao serviço de qualidade. Então, é muito importante, então, que a gente pense nisso. Mas, voltando aqui para essa melhor prática da gestão contábil, da mesma forma dos outros níveis de confiança, aqui os níveis são divididos entre possui políticas e normas e procedimentos da atividade de processo contábil, possuem, mas não estão atualizados, ou elas não estão formalmente divulgadas, ou possuem políticas e normas e procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados, que é o cenário ideal. Da mesma forma também, fazer um levantamento dos de maior impacto, depois realizar o levantamento das atividades gerais e depois realizar o procedimento e definir quais são qual é a periodicidade de atualização. Além disso, em relação à existência de bloqueio no sistema contábil para lançamento inconsistentes e lançamentos retroativos após a data de fechamento contábil. Importante, né, que, igual eu falei, o setor contábil é um setor muito sensível. Então, a gente tem que ter um sistema contábil que ele compactue para melhoria do setor. Então, a gente tem que ter um sistema que ele faz o bloqueio de lançamento inconsistente, lançamento retroativo após a data de fechamento. Então, se a gente possui esse módulo no sistema contábil, a gente consegue uma melhoria do processo como um todo. Porque se a gente não tem, às vezes a gente depende de um setor que existem o erro humano, que é igual a gente fala aqui, acontece. Então, se a gente tem um sistema que faz esse bloqueio automático, a gente já diminui bastante essa condição de erro. Aqui fala, é o mesmo tópico, foi errado. Agora, eu queria saber Damares, se tem alguém que perguntou alguma coisa no chat, porque agora eu vou passar para os 2 tópicos finais. Damares? Acho que não, gente. Deixa eu olhar aqui, só um minutinho. Não, então ninguém perguntou nada no chat. Eu vou passar para os 2 tópicos finais, que falam sobre a Resolução 015/2021, que foi aprovada recentemente, que dispõe sobre os procedimentos atinentes à sustentabilidade econômica dos prestadores de serviços de água e esgoto regulados pelo CISAB-Sul, e a Resolução 009/2019, que dispõe sobre a aprovação do Manual de Fiscalização. Então, em relação a isso, a gente precisa de colocar alguns pontos que existem na resolução, que eles são ligados diretamente a essas melhores práticas. Então, em relação à resolução econômica, que é a resolução da sustentabilidade econômica dos prestadores de serviço, que é a resolução que rege hoje tanto a revisão quanto o reajuste, os principais tópicos que estão ligados à parte das melhores práticas seria melhoria dos níveis de arrecadação, não somente via reajuste e revisão.
controle de ordem de serviço, controle de juros e multas, controle de hidrômetros, controle de pagamentos indevidos. Então, é interessante que a gente pense que, dentro da nossa resolução, ela considera sempre qual é a receita necessária para a autarquia, baseada em diversos indicadores. Então, se a gente, internamente, a gente tem uma arrecadação indireta com juros e multas de forma correta, com ordens de serviços de forma correta, o controle e recadastramento de usuários de forma correta, a gente vai ter um incremento de receita independente de reajuste e revisão. Então, quando a gente for fazer um processo de reajuste, for fazer um processo de revisão tarifária, a gente vai conseguir computar esses ganhos de eficiência dentro do nosso estudo. Então, isso daí vai ser muito importante e vai ser o que a gente repassa isso para o usuário final. Igual também, dentro da nossa nova resolução, a melhoria dos níveis de eficiência, que a gente chama de fator X. Fator X, às vezes, a gente tem um entendimento que seria para o setor privado, que é baseado na parcela do lucro que o setor privado vai receber e a outra parcela vai ser repassada para o usuário. Mas, no nosso caso, esse fator X seria o ganho de eficiência que a gente vai ter, que esse valor revertido ele pode ser um benefício direto ao consumidor final ou uma melhoria do nível de investimento. Às vezes, hoje, a gente não tem condição de fazer um reajuste na casa de 20%, 30%, por causa também do nosso cenário pandêmico, por causa de vários outros aspectos, e a gente não consegue fazer esse reajuste, mas para que a gente consiga fazer os investimentos necessários, a gente precisaria desse reajuste de 20%, 30%. Então, qual que seria a forma da gente pensar nisso sem comprometer a capacidade de pagamento dos usuários, sem comprometer o investimento necessário? A gente tem que melhorar o nível de eficiência. Então, se a gente tem um recadastramento de usuários, a gente tem uma troca periódica de hidrômetros, se a gente tem um controle das ordens de serviço, se a gente tem um controle de juros e multas, se a gente consegue fazer várias daquelas melhores práticas que foram citadas aqui hoje, a gente consegue reverter esse ganho de eficiência para o consumidor final, ou seja, para a modicidade tarifária e para a melhoria do nível de eficiência e investimento. A gente acha que não, mas muitos locais que fazem um simples recadastramento dos usuários, uma simples verificação dos hidrômetros que estão em funcionamento, eles têm melhorias estrondosas em relação à receita arrecadada e a receita faturada também, né? Então, a gente consegue melhorar sempre a situação da autarquia sem necessariamente ter que mexer com um reajuste ou uma revisão tarifária acima do que é a capacidade de pagamento daquele usuário, daquele município. Além disso, igual eu falei, né? Quais seriam a melhoria desse fator X? Como que a gente conseguiria pegar esse fator X e reverter ele em ganho de eficiência, benefício para o consumidor e melhoria de nível de investimento? Substituição de hidrômetro, identificação de gastos, melhorias no processo de compras. Igual eu falei, às vezes a gente faz uma compra baseada num termo de referência que a gente pega de modelo de algum lugar e aquele produto não serve realmente para aquele que a gente precisa. Às vezes a gente compra alguma parte do hidrômetro, alguma coisa do tipo, que tem uma durabilidade menor, então acaba que a gente vai fazer um processo de licitação com um termo de referência mal feito. A gente acaba tendo que pagar 2 vezes pela mesma coisa. Então, eu acho que seriam essas demandas que a gente precisa para a gente pensar nessa melhoria do nível de eficiência. Além disso, por fim, aquele tópico que eu tratei bastante em uma das melhores práticas, é a melhoria dos investimentos previstos nos ciclos tarifários. Hoje, a gente tem muita dificuldade de considerar os investimentos planejados de forma correta e de longo prazo para os prestadores, por falta de planejamento. Então, a gente tem que começar a ter um esforço coletivo por parte do prestador em relação a esses investimentos. A gente precisa de identificar quais são os investimentos necessários, o que a gente realmente precisa, quais são as fontes disponíveis. A gente precisa realmente desse planejamento de longo prazo para a gente conseguir criar um estudo tarifário que realmente compute todas as coisas que a gente precisa para a universalização. Que é igual eu falei, a gente hoje
está partindo do pressuposto que a gente está num cenário de regionalização, num cenário de privatização. Então, a gente tem que ver como a gente pode se fortalecer internamente para que o serviço municipal continue funcionando. Então, para isso, a gente precisa de planejar melhor os investimentos, a gente precisa de ter a condição de realizar esses investimentos via estudo tarifário, via planejamento, mas esse planejamento ele tem que ser feito pelo prestador. Em relação à resolução 009, que é sobre o manual de fiscalização, a gente, com essas melhores práticas definidas, a gente tem que o próprio manual de fiscalização, ele dispõe de uma visita técnica, né, que é realizada pelo nosso diretor operacional, e ele tem a capacidade de criar um relatório. Nesse relatório, a gente tem instrumentos muito importantes para a gente pensar nas melhores práticas. Como que seria isso? O manual é feito, ele considera tanto a parte comercial, quanto a parte de compras, quanto a parte do setor operacional, e ele orienta na identificação de problemas, na gestão comercial, na gestão de recursos, na gestão de ativos e investimentos, e viabiliza um planejamento fidedigno com a necessidade da autarquia em termos de universalização e atendimento das demandas urgentes. Então, hoje, o relatório de fiscalização, ele é um instrumento essencial para que o município possa definir, né, qual que seria a forma que ele vai utilizar para conseguir fazer a melhoria dos serviços internamente. Então, as melhores práticas, elas estão ligadas tanto com o manual de fiscalização, quanto o relatório econômico, que hoje agora ele é chamado de nota técnica. Então, todos esses cenários, eles caminham junto. A parte da fiscalização, a parte dos relatórios econômicos e as melhores práticas, elas acabam, a longo prazo, elas vão convergir, porque se a gente tem as melhores práticas aplicadas dentro da autarquia, a gente vai ter informações que vão facilitar o processo regulatório. Se a gente tem relatórios bem feitos com essas informações claras por causa das boas práticas, a gente vai conseguir fazer relatórios mais consistentes, que vão ser utilizados internamente de uma melhor forma, porque a gente já vai ter essas boas práticas em andamento, então a gente vai conseguir pegar aquele manual e falar assim, olha, o problema está aqui, ó, no setor de compras, porque no setor de compras, hoje vocês têm o número tal de licitações, o número tal de funcionários, deveria ser assim. Aí, se você já tem uma melhor prática definida, a gente vai olhar lá no procedimento qual etapa que está problemática. E aí a gente consegue identificar e resolver muito mais facilmente se a gente tem um setor desorganizado, sem um procedimento operacional padrão e sem os funcionários bem alinhados em relação àquela atividade específica. Além disso, como eu já falei também, a melhor prática ela influencia diretamente na arrecadação da autarquia. Então, se a gente consegue melhorar a arrecadação da autarquia, a gente também tem muito mais critério e muito mais condição de mostrar para o usuário final o que está sendo feito, para a gente melhorar a gestão interna, para a gente conseguir mais modicidade tarifária, para a gente conseguir uma tarifa mais acessível e para a gente conseguir uma melhoria do serviço, mesmo que a gente esteja aumentando, a gente está aumentando um valor da tarifa bem menos do que seria, porque a gente está tendo ganho de eficiência. Então, esses são os principais pontos hoje das melhores práticas. As melhores práticas, como eu falei, ela tem que ser feita internamente, ela tem que ser conversada internamente, mas ela tem a orientação por parte da agência reguladora, da ARSMIG, do CISAB-Sul, de como ela pode ser feita, como que ela pode ser realizada internamente. Então, o que a gente queria trazer para vocês hoje? Seria um resumo das melhores práticas, com o que isso interfere no processo regulatório, e também a gente começar a iniciar uma discussão, né, importante sobre como a gente pensar sobre uma gestão interna que melhora tanto a sustentabilidade econômica quanto a sustentabilidade operacional. Então, agora eu vou abrir para dúvida, se alguém tiver alguma dúvida. Pronto. Pessoal?
Eu acho que não tem nenhuma dúvida no chat. Muito boa apresentação. Vou ler a do José Geraldo Santana. Muito boa apresentação. Ressalto que a implementação deste modelo passa por um diagnóstico adequado e isento da organização, o que permitirá a identificação dos pontos positivos e negativos dos elementos do trabalho, quais sejam processos, instrumentos, corpo técnico, capacitação, formação, implementação e controle. Muito boa ponderação, José Geraldo. Muito obrigada. Acredito que, além dessa ponderação do José Geraldo, não teve nenhuma pergunta no chat. Gente, eu fico preocupada quando não tem pergunta. Eu acho que as pessoas não entenderam. Mas, de qualquer forma, a gente vai mandar isso daqui para vocês gravado. Vamos mandar também o manual, né? Que eu falei que foi a fonte que eu utilizei para implementação desse primeiro treinamento que a gente fez. Eu acredito que isso seja um primeiro treinamento de muitos outros que a gente pode realizar, para a gente talvez tratar especificamente de cada tópico, a gente sugerir quais os procedimentos que seriam interessantes para a gente implantar essas boas práticas internamente. Então, eu acredito que isso daí seja só o início de uma série de treinamentos que a gente pode ter. E, para isso, né, a gente fica à disposição, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com qualquer colaborador do CISABSU sobre esse assunto, que a gente tem à disposição para orientar, ajudar vocês sobre esse assunto ou qualquer outro assunto desse que seja relacionado a isso. E, no mais, eu queria agradecer a presença de todos e deixa eu ver se o Edson está aqui para ele dar uma palavrinha para a gente. José Adriano, obrigada. Acabei de ler a sua colocação aqui no chat. E aí, Luiz, encerrou então a matéria? Encerrou. A aula foi grande, mas acabou. Foi, coisa boa. Agradecer, pessoal, a presença de todos vocês, a Luísa principalmente, aí, que nos abrilhantou com mais essa oportunidade. Conhecimento é importante, nunca é demais. E já deixar o convite aberto a vocês, porque daqui 15 dias nós vamos voltar novamente ao assunto com o Dr. Marlon, na questão da normativa da ANA sobre a questão da gestão do resíduo sólido, tá? Lembro a todos vocês aí, que são diretores de autarquias, de SAI, demais, estão envolvidos com a questão da prestação de serviço, que o prazo para enviar para o Ministério de Desenvolvimento Regional as informações sobre a destinação do resíduo, sobre o valor a ser cobrado, sobre os projetos que deveriam já ter passado pela Câmara Municipal, criando a tarifa, criando a modalidade de cobrança, acaba amanhã. Amanhã acaba esse prazo. Nós estamos avisando os nossos cooperados já faz pelo menos uns 3 meses, né? E tem gente que dormiu no ponto, até agora não fez. Mas, às vezes, a gestão está na mão do município, do Poder Executivo, então não custa nada, a autarquia está reforçando, lembrando o secretário de Obras ou o secretário do Meio Ambiente de cada município dessa importância. Depois do dia 15, a partir do dia 16, a lei prevê que o prefeito já começa a responder por renúncia de receita, tá bom? Então, esses informes têm que ser encaminhados até amanhã, Desde abril isso está correndo aí, tem gente que dormiu no ponto. Mas, gente, muito obrigado, Luísa, muito obrigado pela sua colaboração, obrigado a vocês. Depois a gente vai deixar aberto, aqueles que ainda ficaram com dúvidas, pode encaminhar para nós por meio de e-mail, a Luísa vai estar à disposição para responder, dirimir todas as dúvidas que forem necessárias para que o assunto possa realmente ser fixado e a gente guardar bastante. E tem um segundo módulo em breve também, né, Luísa? Sim, com certeza. Esse é um assunto muito amplo, tem muito o que a gente discutir ainda, e com certeza a gente
vai conseguir fazer a melhoria, né, da gestão interna, para que a gente consiga cada vez mais prestar um serviço de mais qualidade para os nossos usuários. Então, com certeza, esse é o primeiro módulo, e também é a primeira conversa, como o Edson falou, de uma série de webinars que a gente pode fazer, e também vou estar à disposição para dúvidas, tanto por e-mail, por telefone, podem ficar à vontade. Ok, gente, muito obrigado a vocês, um forte abraço e até a próxima. Bom dia. Bom dia.